Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de matemática. Certo, abram lá o livro de vocês na página 168. A gente vai continuar agora falando sobre os divisores de um número natural, certo? Porém, a gente entra numa parte agora que se chama números primos. Isso mesmo. Então, a gente vai ver quais são os números que são primos, certo? Então, o número primo só tem, presta atenção para a regra, ele só é divisível por dois números, ele nunca vai ser divisível por mais de dois números, ele só é divisível por um, tá bem clarinho, né? Deixa eu pegar outro. Ele só vai ser divisível por um ou ele mesmo. Certo? Então, lembra lá dos divisores de um número natural? Então, os divisores de um número natural, a conta tem que dar exata, certo? Para um número ser divisível por outro. Então, o número primo, para dar uma conta exata, o único número que eles conseguem ser dividido para ser uma conta exata é o número 1 ou o próprio número, certo? Outra regrinha. Só tem um número par que vai ser primo, só um, que é o número 2. O número 2, ele é o único número que ele é primo, certo? Por que só o número 2? Porque o número 2, ele vai ser divisível por um e por ele mesmo. Então, por isso que ele é considerado primo. Nenhum outro número par vai ser primo. Os demais números primos são todos ímpares, tá certo? Outra regrinha, os números primos, eles são infinito, certo? Infinito. Então, números primos, eles são infinitos. Enquanto existir número, vai existir número primo. Certo? Deixa eu ver aqui mais uma regrinha. Certo. Só isso. De regra principal é essa. Tem outra regra aí, mas ela não quero aplicar para esse momento. No futuro vocês veem, certo? Se aprofunda mais. Então, é isso, gente. Basicamente é isso. Então, aí no livro de vocês, aqui ó, na parte de baixo, vocês vão ver uma tabelinha aí, que são os números primos abaixo de 100, tá? Então, nessa tabela vai ter os números primos abaixo de 100. Por que não fez uma tabela maior? Porque os números primos são infinitos, então não ia dar para fazer uma tabela aqui se a gente fosse fazer com todos os números, tá? Mas a gente precisa saber nesse momento que número primo, ele é ímpar, o único par que é primo é o número 2, e que para ser número primo, ele só pode ser divisível por um ou por ele mesmo, tá bom? Então vamos lá. A gente começa agora com a nossa atividade nessa mesma página 168. Então, a primeira questão diz o seguinte: faça um X nos números primos. Então, a gente já sabe que o número 14 é par, então não pode, certo? Deixa eu ver se tem mais um número par. Pronto. Então, a gente já descarta o 14 porque número par não pode. O 15, ele vai ser número primo? Não, ele não vai ser. Porque se a gente for dividir 15 por 3, divide, que dá 5. Certo? Se a gente for dividir 15 por 5, divide. Então, o número 15, ele não só tem dois números divisíveis. Ele não só vai ter o 1 e ele mesmo. Além do 1 e do próprio número, ele ainda vai ter o número 3 e o número 5. Então, por isso que ele não vai ser número primo. Então, quem olhou aí na nossa tabela já viu que o número primo vai ser o 17. Qual mais?
31, 43 e o 11. Então, esses vão ser os nossos números primos, tá bom? Ai, tia, eu não tô conseguindo ver o númerozinho que tá lá no quadro. É só vocês acompanharem o livro, tá bom? Então, deixa eu dar uma levantadazinha aqui para ver se vocês enxergam. Tá vendo lá? É o número 43 que eu marquei o X, tá? Então, vocês, qualquer coisa, gente, olha no livro, tá? O livro, a gente tá fazendo igual o do livro. Então, o que tem aqui é o resumo que tem aí na atividade de vocês, certo? Questão 2, diz o seguinte: dê exemplos de 4 números primos de 3 algarismos, certo? Então, a gente tem que fazer 4 números, e esses 4 números tem que ter algarismo, tem que ter 3 algarismos. Como assim, tia? Essa nossa tabela, ela não está com os números primos abaixo de 100? Pois é, então a nossa resposta aqui tem que ser os números primos acima de 100. Então vai ter 3 números, né? 3 algarismos. Então vamos lá. Então aí, ó, posso colocar o 101, o 103, 105, ele, acho que não vai ser primo, e o 107, tá bom? O 107. Beleza? Então vamos lá. Terceira questão. Veja o conjunto abaixo e a gente vai ter que marcar o X no único conjunto em que todos os números vão ser primos. Então, aqui a gente tem o primeiro conjunto, certo? Eu nem preciso fazer continha, já vou pensar em tudo que foi falado. Eu vejo aqui, ó, que eu tenho 2 números pares. E eu sei que o único número par, que é primo, é o 2. E aqui tem o 4. Então, essa não pode ser a nossa resposta. Porque vai ter números aqui que não são primos. Aqui a mesma coisa. Já identifiquei que tem o número 6. O número 6 é par. Então, não pode ser esse conjunto. Porque o único número par primo é o 2. E aqui, ó, tem esses numerozinhos aqui. Só que tem o 15. Lembra que a gente já fez a continha aqui dos 15? Então, o 15, ele vai ter o número 1, vai ter o número 3, vai ter o número 5 e vai ter ele mesmo. Esses números todos vão ser divisíveis por 15. Então, o 15 não pode ser primo. Então, eu já descarto também essa opção. E a única questão que me sobrou foi essa. Então, eu já marco o X de cara porque eu já sei que ela é a única que pode ser correta. Tá certo? Quarta questão. A gente vai ter que colocar os números divisíveis aqui. Certo? Então, assim, ó, vamos raciocinar. O número 7 é primo. Então, o número primo só tem o 1 e ele mesmo. O número 13 é primo, então, número primo só pode ser divisível por 1 e por 13, certo? O 19, ele também é primo, isso mesmo. Então, 19 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, vamos descobrir os divisíveis de 6 e de 24, ok? Então, os divisíveis de 6 vai ser o 1, que o 1 é divisível por qualquer número. O 2, porque o 2, ele divide qualquer número par. O 3, porque lembra lá que quando a gente estudou que o número 3, se o número for divisível por 2, ele também vai ser por 3. Certo? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Não é isso? Certo. Por 4 vai ser, não dá, né? A conta já não dá mais exata. Por 5 também não, então por ele mesmo. Então, o número 6 vai ser divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo, tá certo?
E aqui, o número 24. O número 24 vai ter bastante, né? Lembra que a gente fez uma questão anterior que tinha o número 24? Aham, na página anterior a gente já tinha feito os divisíveis de 24. Então, eu vou lá, né, para ajudar. Então, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, o próprio número, certo? Então, gente, aí, ó, nossa questão anterior já nos ajudou, né, a responder essa aqui. Bom, então, basicamente é isso, né? Tem mais alguma? Não, né? Ah, agora a gente tem que marcar o X nos números primos, né? Então, os números primos foram a letra A, marca um X no quadrado da letra A, que não tem a letra A, mas é a primeira, tá bom? O C e a E, tá? Esses daí foram os nossos números primos, tá bom, gente? Então, é isso. Foi bem fácil essa nossa atividade, né? Espero que vocês tenham compreendido. Então, façam a atividade, finalizem, certo? Qualquer coisa me pergunte. Tchau!